E nesta primeira atividade, veja lá, né, relativamente ao auto de infração em imposição de multa, AIM, lavrado pela Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, responda. O AIM configura lançamento tributário? Qual? Então vamos lá, né? Vou abrir o AIM aqui, aumentar um pouquinho para que vocês consigam enxergar com mais clareza. E o que eu queria mostrar, né, abrindo esse auto de infração aqui, né? Eu queria mostrar de cara o seguinte, né? Olha só. Vocês estão lendo aí? Total do crédito tributário constituído por este auto. Total do crédito tributário constituído. Vocês lembram o conceito de lançamento? Estão lembrados qual é o conceito de lançamento, né? É aquele ato que constitui o crédito tributário, né? O ato administrativo que constitui o crédito tributário, né? Identificando o fato gerador, o contribuinte, quantificando o montante do tributo devido, sendo o caso aplicando penalidade, né? E aí esse auto de infração ele me traz essa informação, total do crédito tributário constituído, né? Então, crédito tributário sendo constituído por um ato administrativo, esse ato administrativo será necessariamente um lançamento, né? Então, resposta para a primeira pergunta, é um lançamento? Sim, é um lançamento. Que tipo, né? Veja só, nós temos um auto de infração que, como lançamento, foi feito exclusivamente pelo fisco, sem a participação do contribuinte. Portanto, na medida em que o contribuinte, esta empresa que foi autuada, ela não participou deste lançamento, prestando informação e enviando declarações para o fisco, né, ela simplesmente foi autuada, né? Nós temos aqui um lançamento de ofício, é o lançamento definido no artigo 149 do Código Tributário Nacional. O artigo 149, quando define lançamento de ofício, ele estabelece que o lançamento de ofício pode ser de dois tipos. O lançamento de ofício legal, e por que nós chamamos de lançamento de ofício legal? Porque é o lançamento de ofício nos termos do que a lei estabelece para um determinado tributo. Quero dizer com isso, a lei de IPVA do Estado de São Paulo estabelece que o IPVA será lançado de ofício. A lei do IPTU do município de São Paulo estabelece que o IPTU será lançado de ofício. Isso significa dizer que este lançamento, tanto do IPTU quanto do IPVA, é um lançamento de ofício por determinação legal ou um lançamento de ofício legal. Qual é o segundo tipo de lançamento de ofício? O segundo tipo de lançamento de ofício é o que decorre de uma omissão do contribuinte, né? Ou mesmo da prestação de uma informação diferente da realidade. Isso pode acontecer de forma dolosa ou culposa, ou seja, com ou sem intenção. Mas repare, o contribuinte, ele se omite ou ele não cumpre da forma que deveria o dever de prestar informação ao fisco com relação à ocorrência de um determinado fato gerador, né? Então, o lançamento de ofício por omissão, tá? É a situação, por exemplo, de um contribuinte que não informa a totalidade de rendimentos que ele oferiu em um determinado exercício. Quando a Receita Federal realiza o cruzamento de dados, ela identifica a existência de rendimentos omitidos, né? Rendimento, então, que é fato gerador do imposto de renda à pessoa física, e aí o fisco realiza o lançamento de ofício. Repare, não é legal, por quê? Porque o imposto de renda não é lançado de ofício, ele é um lançamento, ele está sujeito a lançamento por homologação. O contribuinte apura, declara, faz a declaração do imposto de renda, emite a DARF e paga, lançamento por homologação.
né? Mas neste exemplo, o contribuinte se omitiu, a Receita identificou rendimentos que foram omitidos, ela complementa o lançamento que o contribuinte tinha feito, por exemplo, parcialmente, fazendo o lançamento de ofício. Neste caso, é o que aconteceu. Um lançamento de ofício por omissão, segundo o entendimento do fisco, né, por omissão da empresa. Aqui, né? Agora, eu volto aqui. Então, a primeira pergunta já está respondida. O auto de infração configura lançamento tributário? Sim, lançamento de ofício. Qual o fato gerador objeto do auto de infração? Aí eu tenho 3 perguntas que são bem conectadas, né? Qual o fato gerador objeto do auto de infração? Depois, qual o período do fato gerador objeto do auto de infração? E, por fim, qual o tributo e respectiva lei ordinária instituidora objeto do auto de infração, né? Então, eu quero saber qual é o tributo, o fato gerador e o período, né? Então, se nós voltarmos aqui para o auto de infração, né, tá ali, eu vou identificar o seguinte, né? Tá aqui, ó, tributo devido é o ICMS, né? O Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços. O ICMS é um imposto de competência estadual. Ele incide sobre, ele tem, na verdade, não é um único fato gerador, né? Então, o fato gerador mais conhecido do ICMS é a circulação de mercadorias. Entenda-se por circulação, né, a venda, né, transferência de titularidade, né? Então, no momento 1, a loja da Apple é proprietária de um iPhone. No momento 2, o proprietário desse iPhone é você. Houve uma transferência de titularidade, você adquiriu este bem imóvel, né? Então, nós temos aí, neste ato de compra e venda, deste bem imóvel, um fato gerador do ICMS, ou a circulação econômica do bem imóvel celular, né? Então, esse é o fato gerador do ICMS. Então, é um imposto que incide sobre a circulação de mercadorias, primordialmente, esse é o fato gerador mais conhecido, né? Mas nós temos aqui outros fatos diferentes da circulação de mercadorias que também estão sujeitos ao ICMS, né? Então, de onde vem o S de serviços, né? Se a tributação dos serviços é competência dos municípios, sim, a tributação dos serviços de qualquer natureza é competência do município. Mas o S do ICMS se refere a serviço de transporte intermunicipal, serviço de transporte interestadual e serviço de comunicação. É por isso que quando você olha a conta do seu celular, o que tem ali é ICMS, não é ISS. O serviço de comunicação está sujeito ao ICMS, né? Então, neste caso, no caso aqui do auto de infração, se você ler um pouquinho mais adiante aqui, você vai reparar o seguinte, ó. Você vai reparar o seguinte: creditou-se indevidamente do ICMS, né, no montante tal, papapá. Aí ele continua: decorrente da escrituração de documentos fiscais relativamente à entrada de mercadorias no estabelecimento, né? Então, eu tenho como fato gerador aqui, né, aquele mais conhecido do ICMS, que eu acabei de mencionar, que é a venda de mercadorias, ou a circulação de mercadorias, né? O fato gerador é a venda, né? Por que o auto de infração menciona a entrada? Porque o ICMS é um tributo sujeito à não cumulatividade, o que significa dizer que ele incide sobre a venda. Mas aquele que pratica o fato gerador, que é a venda, antes dele fazer o recolhimento puro e simples do imposto incidente na venda, ele pode descontar o imposto das operações de compra dele. Então, essa questão é uma questão que está mais associada à apuração do imposto, que envolve a não cumulatividade, né? Mas eu não tenho dúvida aqui que o fato gerador é a circulação de mercadorias, né? Então, o tributo é o ICMS, o fato gerador é a circulação de mercadorias. O período, né? Olha só ele mencionando o período aqui, né? Olha só, creditou-se indevidamente do ICMS no período de setembro a outubro de 2009. Este aqui é o período do fato gerador, né, que eu pergunto lá em uma das questões, né? E, finalmente, eu pergunto também a norma que fundamenta esse tributo, né? Está aqui, ó.
a Lei 6.374 de 89. Essa, gente, é a lei instituidora do ICMS no estado de São Paulo. Como nós estamos diante de um tributo de competência federal, é evidente que cada unidade federativa vai adotar a própria lei ordinária para instituir o ICMS dentro do seu âmbito territorial. Então, tem uma lei estadual carioca, tem uma lei estadual gaúcha, eu tenho uma lei estadual paranaense, eu tenho uma lei estadual pernambucana, e a lei estadual paulista é essa aqui, a Lei 6.374 de 89, né? Então, se nós voltarmos aqui para as questões, olha só. Fato gerador objeto do auto de infração, a circulação de mercadorias, né? Ou a venda de mercadorias, esse é o fato gerador do ICMS. Qual o período do fato gerador objeto do AI? Né? Então, dá uma conferida aqui para não falar errado, né? Setembro e outubro de 2009, né? Setembro está aqui, ó. Setembro e outubro de 2009. Esse é o fato gerador, é o período do fato gerador objeto do auto de infração, né? O tributo é o ICMS, já falamos, a Lei 6.374 de 89, está aqui na segunda página, né? 6.374 de 89, né? E com isso nós respondemos a essas três questões, né? Pelo menos aparentemente, não eram questões tão complexas assim, né? Na questão 5, olha lá. O auto de infração e imposição de multa menciona alguma providência que pode ser adotada pelo contribuinte em razão da sua lavratura? Qual o prazo? Né? Então, quando nós fizemos aquela linha do tempo do crédito tributário, vocês vão lembrar que eu disse o seguinte para vocês, né? Logo depois que o auto de infração, lançamento de ofício, ele é lavrado pelo órgão competente, pode ser a Receita Federal, aqui a Secretaria da Fazenda, nesse auto de infração, você vê lá no timbre, né, lá em cima, quem lavrou foi a Secretaria da Fazenda. Eu disse o seguinte, olha, eis que o crédito tributário foi constituído, né? Está aqui o lançamento, no caso um lançamento de ofício, o crédito tributário foi constituído. O que pode acontecer agora? E sempre a primeira opção, que eu até costumo dizer, né, é a mais intuitiva, né, diria, é aquela hipótese de extinção do crédito clássica, né, a mais óbvia, que é o quê? O contribuinte recebeu ali o lançamento de ofício, ele olha o auto de infração, fala, bom, não tenho chance de defesa, ele efetua o pagamento. Então, esse, evidentemente, seria uma providência que ele poderia tomar, né? Repara que, nessa segunda página, ele até fala o seguinte, né? Olha, poderá ser paga com desconto de 70%, desde que pago até no prazo de 15 dias, ou 60% se paga no prazo de 30 dias. Está logo aqui, né? Tá? Condiciona-se o benefício ao pagamento integral do débito. Então, assim, eu poderia colocar como resposta, olha, ele pode pagar com os descontos previstos no auto de infração? Poderia, e tecnicamente, isso não estaria errado. Aqui é uma possibilidade, não é uma possibilidade exclusiva aqui do estado de São Paulo. Qualquer município do Brasil, qualquer estado, Distrito Federal, União, uma vez feito o lançamento, a primeira providência, a mais simples que poderia ser tomada pelo contribuinte seria o pagamento. Tá? Mas, se nós avançarmos um pouquinho aqui, está aqui a resposta que, na verdade, eu imaginei. Então, de novo, né, se você mencionou pagamento, tecnicamente não está errado. Mas como nosso tema aqui é processo administrativo tributário, é o PAT ou PAF, né, processo administrativo fiscal, o que nós estudamos, inclusive, tendo por referência o processo federal, é que, uma vez lavrado o lançamento de ofício, o contribuinte pode oferecer impugnação, o contribuinte pode oferecer uma defesa. Então, essa, digamos, seria a resposta perfeita, tá? Tecnicamente, pode pagar? Pode.
Se responder os dois, está maravilhoso, né? Mas olha só, nos termos do artigo 100, fica ainda intimado a apresentar sua defesa por escrito no prazo de 30 dias. Então, o prazo aqui seria, a providência seria uma defesa e o prazo seria 30 dias, né? Esse seria o prazo, tá? Bom, deixa eu ver quem foi aqui que me fez uma pergunta. A Ludmila, né? A Ludmila falou o seguinte: professor, janeiro e fevereiro de 2012, está no item 2. Ludmila, você tem razão, desculpe, eu segui o item 1 aqui, me empolguei e já avancei para a questão seguinte. Tá perfeito, Ludmila, são 2 itens aqui, né? Eu tenho um item em 2009 e tenho o segundo item em 2012. Ludmila, perfeito sua observação, isso mesmo, são 2 itens aqui. Você menciona os 2 ali na resposta. Eu falei do primeiro, não falei do segundo, né? Na verdade, lembrem-se de que eu não tenho, provavelmente eu não terei diversos lançamentos de ofício para períodos distintos. Poderia, mas não faz sentido, né? Normalmente, o que acontece? O fiscal, quando ele inicia a fiscalização, como ele sabe que o prazo decadencial é de 5 anos, o que o fiscal faz normalmente? Quando ele começa a fiscalização, ele fiscaliza os 5 anos anteriores. E tudo que ele achar de errado, ele joga ali no auto de infração, né? Professor, mas e se ele quiser fazer 5 autos de infração para cada ano? Tudo bem, ele pode fazer. Faz sentido? Olha, seria mais ou menos você fazer o seguinte: você vai ali na loja, fazer uma compra, a compra ali dá R$5.000, né? Você vai pagar em cheque, e aí você faz 5 cheques de R$1.000, aí a moça fala: você quer que eu deposite em datas distintas? Não pode depositar os 5 na mesma data à vista. Né? Mas por que você fez 5? Né? Podia ser um só? Podia. Tá errado ter feito 5? Não, mas não faz muito sentido. Então, conforme me lembrou a Ludmila, eu tenho mais de um período aqui, né? Então ele lança aí um período que é setembro e outubro de 2009, e um segundo período que é janeiro e fevereiro de 2012. Muito bem, obrigado, Ludmila, por me chamar a atenção com relação a isso. Aí nós vamos voltar aqui. O auto de infração menciona alguma providência que pode ser adotada pelo contribuinte em razão da sua lavratura? Qual o prazo? Então, acabamos de mencionar, né? Se você responder o pagamento dentro daqueles prazos que ele menciona ali, não está errado, porque o pagamento é uma hipótese de extinção do crédito e uma providência a ser tomada, né? Como nós estamos falando de processo administrativo, né? Digamos, a resposta que eu esperaria aqui, né? A mais adequada dentro desse contexto da nossa disciplina seria a apresentação de uma defesa administrativa no prazo de 30 dias. Né? Agora, para finalizar, identifique no auto de infração o valor do tributo, o valor dos juros, o valor da multa e o valor total do auto de infração. Né? Então, nós vamos voltar aqui para o auto de infração, né? E aí a coisa não está tão difícil, né? Está até relativamente simples aqui. Então, você vai reparar aqui, ó, né, nessa parte final aqui, tá ali, né? O valor do tributo, que aparece aí nesse primeiro campo à esquerda, né? 60.910,27, juros 34.641, multa 317.796 e finalmente o valor total 413.347,27. Ok? Então, o imposto 60 mil, digamos, se ele tivesse pago esse imposto no vencimento, quanto ele teria que pagar? Exatamente isso que está aí, 60.910. Né? Esse é o valor que ele deveria pagar. Juros,
Aí 34.641. Agora, repare, gente, como é pesada a multa, né? Você reparou? Imagine, veja você, ele deixou de pagar 60 mil reais de imposto e a multa é 317 mil. Por que a multa é tão pesada neste caso? Porque se você ler o auto de infração, você olhar o processo administrativo, você vai perceber ali que o contribuinte ele é acusado de ter agido dolosamente para deixar de pagar o ICMS. Agiu dolosamente. Então, a legislação ela costuma pesar a mão quando o valor não recolhido pelo contribuinte decorre de um ato doloso. Lógico que para constatar que houve dolo, é necessário que o fisco identifique elementos concretos, tangíveis, para, tá vendo aqui, houve dolo. Eu vou dar um exemplo assim bem simples para você entender o que é dolo. Né? Você vai numa determinada loja, faz uma compra lá de uma roupa no valor de R$ 2.000 e na hora de emitir a nota fiscal, a loja pega todos os seus dados, faz a descrição da roupa que você comprou, só que ao invés de falar que a compra foi uma compra de R$ 2.000, ele coloca ali que foi uma compra de R$ 200. Né? Então, ele está fazendo o quê? Ele está emitindo uma nota fiscal, que é um documento que reflete supostamente um evento tributário, que é o fato gerador de ICMS, que é a venda, mas ele adultera o valor intencionalmente, né? A chamada meia nota. Né? Nós temos casos até mais sérios, né? De lojas que emitem uma única nota fiscal e com essa nota eles realizam diversas vendas. Então, eu tenho um pouco aquela situação. Me desculpe. Eu tenho um pouco aquela. A situação é um pouco o seguinte, né? Ele faz ali 10 vendas distintas de notebooks, por exemplo. Ele tem que fazer hoje 10 entregas de notebook. O que ele faz? Ele pega uma nota fiscal, leva até o comprador e entrega o notebook. Ele pega a mesma nota fiscal e entrega o segundo notebook. Ele pega a mesma nota fiscal e entrega o terceiro e assim sucessivamente. No final do dia, ele emitiu só uma nota fiscal, só que ele realizou 10 entregas. Eu falo, professor, mas por que esse trabalho todo, né? Porque se ele circular com mercadoria sem nota e for parado numa fiscalização, ele pode ter problemas sérios, né? Então, ele anda com a nota ali, qualquer coisa, tá aqui a nota fiscal, né? Então, isso seria uma atitude dolosa para não pagar tributo, né? Então, como o fisco entendeu que nesse caso houve dolo, ele aplica essa multa pesadíssima, né? Quer dizer, o tributo devido seria 60 mil, ele aplica uma multa aí de 317 mil, uma paulada, né? Ok? Então, nós com isso terminamos aqui essa atividade número 1. Alguém tem alguma questão relacionada com essa atividade 1? Quer aproveitar e já fazer? Não, tá bem claro, professor. Dúvidas, então? Não, professor. Muito bem. E agora nós temos a atividade número 2. Né? Essa atividade número 2, ela se refere a uma execução fiscal. Obrigado, Gabriela. Ela se refere a uma execução fiscal. Né? Eu disponibilizei essa execução fiscal para vocês, né? E foram diversas questões, foram 5 questões aqui, né? Começando pela primeira. Então, vamos lá, né? O enunciado é o seguinte: relativamente à petição inicial de ação de execução fiscal e respectivas certidões de dívida ativa, CDAs anexas, responda. As CDAs indicam o tipo de lançamento que deu origem ao crédito tributário executado? Há essa indicação? Que lançamento deu origem a esse crédito? Então, vamos lá, né? Vamos à execução fiscal. Olha lá. Aqui, execução fiscal, né? Então, evidentemente, é um tributo do Estado de São Paulo, então é a Procuradoria-Geral do Estado que
representa o Estado perante o Poder Judiciário. Está aqui a procuradora do Estado, né, a Marta Adriana Gonçalves, né, ela que assinou essa petição inicial de execução fiscal. Repare que, olha só, gente, eu tenho aqui uma execução fiscal com 4 certidões de dívida ativa, não há nenhum problema em se fazer isso, né? E a pergunta é, que tipo de lançamento deu origem ao crédito tributário que está sendo executado, né? Então, se você descer um pouquinho aqui, logo na primeira CDA, você já vai encontrar o seguinte, né? A importância supra refere-se ao ICMS proveniente de débito declarado e não pago. Débito declarado e não pago. Gente, qual é o tipo de lançamento em que o contribuinte tem ali a responsabilidade de identificar o montante do tributo devido, informar o fisco e realizar o pagamento, tudo isso sem prévio exame da autoridade administrativa, né? Qual é o tipo de lançamento? Lançamento por homologação. Perfeito, Natália. Exatamente, lançamento por homologação, né? Um exemplo de lançamento por homologação é o imposto de renda da pessoa física, né? Então, no início do ano, você apresenta a declaração do imposto de renda com informações pertinentes aos fatos geradores que ocorreram no exercício anterior. Então, agora, em 2020, nós vamos fazer a declaração de imposto de renda pertinente a 2019, que é o exercício anterior. Tá? Esse é um exemplo de lançamento por homologação. Por quê? Porque, repare, eu, contribuinte, vou baixar o programa de imposto de renda, vou preencher com as informações pertinentes aos fatos geradores do imposto de renda da pessoa física atinentes à minha pessoa. Ao final, o programa vai gerar uma DARF, que é um documento de arrecadação de receitas federais, com o valor que eu tenho que pagar do imposto de renda. Eu vou ao banco, efetuo o pagamento, e então fico aguardando o processamento da minha declaração de imposto de renda, né? Ou seja, eu fico aguardando a Receita Federal homologar expressa ou tacitamente aquela declaração que eu fiz, né? Portanto, o lançamento por homologação. Isso para o imposto de renda. O equivalente à declaração do imposto de renda no ICMS é esse documento que aparece aqui no final. A GIA. GIA significa Guia de Informação e Apuração do ICMS, né? Então, como é que funciona? A empresa realiza vendas, imagina, por exemplo, uma loja de um shopping center, né? Uma loja qualquer, uma loja de roupa, de sapato, não importa. Ela vende mercadorias, né? Ou seja, bens móveis, né? Ela vende aquilo ali. Então, durante o mês, do dia 1º até o dia 31 de um determinado mês, vamos imaginar, por exemplo, o mês de janeiro, né? Do dia 1º até o último dia 8 de janeiro, ele realiza as vendas. Quando termina o mês de janeiro, ele então precisa enviar para a Secretaria de Estado da Fazenda a GIA, Guia de Informação e Apuração do ICMS. O que terá essa GIA? As informações de venda de mercadorias que ele realizou, né? Então, ele prepara essa GIA, alimenta essa GIA com os dados das vendas que ele realizou, gera o documento de arrecadação do Estado de São Paulo, pertinente ao ICMS devido ali, em razão dessas vendas de janeiro. Só que veja, primeiro acaba o período de apuração, que é janeiro. Então ele envia essa GIA em fevereiro, com o vencimento daquilo que ele declarou um pouco mais adiante, dentro de fevereiro mesmo, mas um pouco mais adiante. E realiza o pagamento. O que essa certidão de dívida ativa ela informa? A importância supra refere-se ao ICMS proveniente de débito declarado e não pago. Portanto, o contribuinte ele fez o lançamento por homologação, né? Ele declarou, mas ele não realizou o pagamento. Se ele não realizou o pagamento, é evidente, nós já tratamos isso quando eu fiz a linha do tempo ali, né? O fisco tem que fazer um lançamento de ofício em relação àquilo que o próprio contribuinte declarou? Não. Se o contribuinte declarou, como está dito aqui, ICMS
proveniente de débito declarado e não pago, se não pagou, inscreve em dívida ativa, saca a CDA da dívida ativa, propõe a execução fiscal, que é o que está diante de vocês aqui agora. Né? Então, eu volto aqui, olha só. As CDAs indicam o tipo de lançamento que deu origem ao crédito tributário executado? Sim, indicam. Lançamento por homologação. Né? A GIA é um exemplo do lançamento por homologação. Portanto, o tipo de lançamento, a resposta à questão é lançamento por homologação. Né? E aí eu tenho as questões 2, 3 e 4 bem conectadas. Né? Olha só. Questão 2. Qual o fato gerador, objeto do tributo? Qual o período do fato gerador? E, finalmente, qual o tributo e respectiva lei, né? Instituidora. Então, vamos voltar aqui. Qual o tributo, né? ICMS. O Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços, está aqui, ó, né? ICMS. Imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias, né? E sobre a prestação de serviços de transporte interestadual, intermunicipal e de comunicação. Né? Aquilo que eu acabei de mencionar para vocês. Né? Agora, olha só, né? O tributo é o ICMS. O fato gerador, a circulação de mercadorias. E a lei que fundamenta o tributo, no caso o ICMS aqui do Estado de São Paulo, olha lá aparecendo de novo aqui, gente. Ó. Lei Estadual 6.374 de 89. Né? Então, essa é a lei que fundamenta o tributo ICMS no Estado de São Paulo, cujo fato gerador é a circulação de mercadorias, a venda de mercadorias. Né? Então, com isso eu respondi aqui essas... falta responder o período, né, do fato gerador. Né? Qual o período que está sendo executado, né? Aí nós vamos precisar dar uma olhadinha, vamos lá, começar da primeira CDA. Tá aqui, ó. Data de referência, né? Agosto de 2016, né? Agosto de 2016. Aí vamos ver aqui. Agosto de 16... Setembro de 16. Outubro de 16. Novembro de 16. Aí eu acabei aqui, ó, todas as CDAs. Então, o período, né, do fato gerador é agosto, setembro, outubro, novembro. Ou de agosto a novembro de 2016. Né? Esse é o período do fato gerador. É evidente que, como título executivo extrajudicial, a certidão de dívida ativa precisa, né, informar isso. Né? O contribuinte ele precisa, quando ele é citado ali na execução, ele precisa saber por que estão me cobrando, por que estão me executando, né? Por que eu estou sendo citado para pagar em 5 dias sob pena de penhora. Então tá ali, ó, ICMS que não foi pago no período tal. Tributo, ó, imposto que você declarou e não pagou, lançamento por homologação. Então, ali todas as informações, né? E aí, vamos ver se não faltou mais nenhuma. O fato gerador eu respondi, o período também, o tributo e a lei. Aparece de novo a lei na CDA, né? A mesma lei que apareceu no auto de infração, não podia ser diferente, estamos falando do mesmo tributo, né? E finalmente aqui, né? Identifique na execução o valor do tributo e o valor dos juros. Essa é uma questão que causou um pouco de dúvida aí em muita gente, né? Por que causou um pouco de dúvida em muita gente? Porque o procurador aqui, ele fez uma petição inicial aí, né, digamos, podia ter sido um pouco mais caprichoso nessa petição inicial. Por que eu digo isso? Né? Porque tem campo aqui para ele, afinal, juros de mora do principal. Né? Tem um campo aqui. Né? Mas ele vai colocar os juros de mora e depois, até citar o contribuinte, mesmo que o contribuinte pague, logo depois que citar, já vai ser um período maior de juros. Né? Ou seja, na data em que essa execução foi distribuída, em março de 2017, até citar o contribuinte, de repente está em maio, junho de 2017, o juros já não é mais esse aqui descrito na petição inicial. Não interessa, né? Imagina o que seu chefe faria
se você preparasse uma petição inicial, né, a pedido dele, e ali, no momento em que você menciona os juros incidentes sobre a dívida presentemente executada, e deixasse um campo em branco ali, não faz sentido uma coisa dessa, tá certo? Então, podia ter sido um pouquinho melhor essa petição inicial? Poderia. A ausência dessa informação invalida a petição, a execução? Não, não invalida, né? Por quê? Porque quando nós descemos aqui, ó, para a certidão de dívida ativa, né, nós temos 4, mas eu vou pegar só uma porque são todas iguais, né? Acho que vocês repararam isso, né? Olha só, a certidão de dívida ativa, ela traz essa informação aqui, ó. Olha lá. Sobre o ICMS incidem juros de mora, nos termos do artigo 1º, papapá da lei e tal, equivalentes a, por mês, a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia Selic para títulos federais, acumulada mensalmente, em percentual nunca inferior a 1%, e B, por fração de mês a 1%. Né? Então, os entes tributantes, as pessoas jurídicas de direito público, municípios, estados, Distrito Federal, União, eles têm competência para, por lei, instituírem a taxa de juros aplicável aos tributos em atraso, né, dentro do seu âmbito de competência. Então, o Estado de São Paulo ele não é obrigado a adotar a taxa Selic como taxa de juros, né? Mas adotou. E para que isso fosse válido, foi necessário uma lei estadual, essa lei que aparece aí, a Lei 10.175 de 98. Se não houvesse essa lei, o que seria feito? Seguiria-se uma regra geral do Código Tributário Nacional, que prevê ali uns juros de 1% ao mês, e seria isso. Né? Então, nós temos aqui essa previsão no Estado de São Paulo que segue, né, o mesmo critério adotado pela União Federal na fixação da taxa de juros, né? A União Federal adota a Selic, né? O que é a Selic, né? Selic é a taxa básica de juros que é divulgada periodicamente pelo Banco Central. Então, nós ouvimos aí uma vez por mês, um pouco mais que isso, a cada 45 dias, a notícia, né? O Copom, o Comitê de Política Monetária do Banco Central se reunirá para definir a taxa Selic, né? Ou a manutenção ou alteração da taxa básica de juros, que é a Selic. Então, esses técnicos do Banco Central se reúnem e eles definem a Selic. A Selic, ela já embute eventual variação monetária, ou seja, inflação medida em um certo período. Então, quando o Banco Central fixa a taxa Selic, ele leva em consideração a inflação do período e uma taxa de juros que vai ser somada a essa inflação, e o resultado final é aquele número que eles divulgam, né? A taxa Selic está em 4%, em 4,5%, 4,25%, né? Nós estamos experimentando aí provavelmente a taxa Selic mais baixa da história, né? Nós nunca tivemos uma taxa Selic tão baixa assim. Já tivemos Selic absurdamente mais elevada que essa, né? Mas o Banco Central define, o governo federal, por meio de uma lei federal, adota a Selic como taxa de juros para o pagamento de tributos em atraso, e no nosso caso, agora, nós estamos analisando uma execução fiscal estadual, o Estado de São Paulo também adota a Selic. De novo, é obrigatório? Não. Mas se for adotar, tem que fazer isso por meio de lei. Seja uma lei estadual, uma lei municipal, né? Quem tiver competência para cobrar aquele tributo. Então, a pergunta aqui era a seguinte, né? Valor do tributo e valor dos juros, né? A dúvida estava justamente porque aqui no valor dos juros, a procuradora deixou em branco, né? Então, assim, o valor do principal, né? O valor do tributo é esse aqui, 685.649,06, né? Então, na verdade, esse valor que aparece aqui na certidão de dívida ativa, né? Ó, que é o valor do principal, né?
Tá aqui, ó. Somatório dos valores originais inscritos, não considerados atualização monetária e os acréscimos legais incidentes. Então, isso aqui é o principal, né? Então, nós vemos aqui esse principal na CDA, na primeira CDA, depois aparece de novo outro valor aqui, ó, na segunda CDA, e assim sucessivamente, na terceira e na quarta CDA, né? O somatório, ou seja, o valor do principal aqui é esse aqui, 685.649,06. Vocês estão vendo aqui, ó, o site da Receita Federal, né? Repara que a última atualização, olha só, né? Foi dia 1º de abril de 2020, que é quando foi divulgada a última taxa Selic, e eles fizeram uma atualização aqui, né? Mas repara, gente, que a taxa Selic ela vem sendo divulgada aqui mensalmente, ó, né? Todo mês você tem uma taxa Selic aqui, né? E aí, o que eu gostaria de mostrar para vocês, né? Só para vocês terem uma ideia, deixa eu ver se eu consigo pegar aqui. Olha só que curioso, né? Olha só, gente. Se eu pegar a taxa Selic ali, do comecinho do Plano Real, né? Gente, olha só, né? Eu tive taxa Selic aqui, gente, de 4% ao mês, né? Isso lá em junho de 95, ó. 4, deixa eu ver aqui se tem alguma coisa maior. Então, olha aqui, ó. Em abril de 95, 4,26% de taxa Selic. Vou dar uma noção para vocês, tá? Nós estamos com uma taxa Selic anual na casa de 4%. Anual, na casa de 4%. Então, se eu tinha ali 4,26 em abril, se eu anualizar esse valor, gente, eu vou bater em 50% quase de taxa Selic. Tá? Então, para você ter uma ideia que, assim, né, nós tivemos momentos aí bem ruins, né, por conta de taxas de juros bem elevadas. Né? Então, repara, olha só, né, a taxa Selic de março de 2020 está em 0,34, né? Mas o que eu gostaria de mostrar para vocês aqui, né? Tem esse item aqui, ó, taxa de juros Selic acumulada mensalmente, tá? Então, eventualmente, pode ser que você esteja no seu estágio, o seu chefe fala assim, olha, atualize esse débito para mim, né? E você olha ali, opa, é um débito que está sujeito à taxa de juros Selic. Legal. Você vem aqui no site da Receita Federal, né? Digita ali no Google Selic acumulada ou Selic Receita Federal, você vai bater nessa página que nós estamos aqui. Você vai ver essa tabela, taxa de juros Selic acumulada. O que significa essa tabela de Selic acumulada? Vamos pegar, por exemplo, nós estamos no mês de abril, e vamos supor que um tributo está vencendo agora em abril. E você está pagando agora em abril. Tem juros? Não, porque você está pagando dentro do vencimento, está aqui abril. Ok? É por isso que está zerado. Mas e se você tiver agora em abril pagando um tributo de março de 2020? Aí vai ter 1% de juros. Está aqui na tabela. Não, na verdade você não pagou o tributo que venceu em janeiro. Ótimo, janeiro de 2020 está aqui, ó, 1,63%. E assim sucessivamente. Vamos supor que eu atrasei um ano o pagamento do tributo. O tributo que eu deixei de pagar venceu em março do ano passado, venceu em março de 2019. Eu vou aqui, ó, março de 2019, e está aqui, 6,30% de juros. Né? A nossa execução fiscal, né? Vamos pegar um período aqui da execução fiscal, olha só, vamos pegar o período mais antigo aqui, ó. Olha só. Data de início da incidência dos juros, 27 de setembro de 2016. Professor, por que os juros incidem em 27 de setembro se o período do fato gerador é agosto de 2016? Vamos lá, lembra? O fato gerador é a venda de mercadorias. Então, a loja, a empresa, a indústria, a Volkswagen, quando vende carro, não importa. Se vende mercadoria, como é que funciona a sistemática de apuração? Ele vende em agosto, né? Vai do dia 1º até o dia 30 ou 31, não sei bem, em agosto,
encerra aquele período de apuração, agosto. Aí no comecinho de setembro, ele manda a GIA para a Secretaria da Fazenda, aquela guia de informação e apuração, que é o lançamento por homologação. E quando ele manda a GIA no comecinho de setembro, ele tem, então, um prazo aí, mais alguns dias, para efetuar o pagamento do ICMS, né? Então, vencido o prazo, que aí começa a contagem, começa a incidência dos chamados juros moratórios, né? Então, é por isso que, muito embora, né, a data de referência, ou seja, o fato gerador, seja de agosto de 2016, a data do início da incidência dos juros aqui, ó, 27 de setembro de 2016, né? Então, vamos voltar lá na tabela da Selic acumulada, né? Aqui, ó, setembro de 2016. O que eu vou fazer aqui, então? Eu vou procurar setembro de 2016. Está aqui, ó, 2016. Eu vou aqui até setembro. Está aqui, ó. Então, se eu fosse pagar esse débito hoje, aplicando juros Selic, eu aplicaria sobre o valor principal, que é aquele valor que aparece na certidão de dívida ativa, 26,78% de juros, né? E eu sempre vou fazer isso, né? Essa tabela, o legal dela é que ela é atualizada mensalmente. Então, a qualquer momento que você entrar nessa tabela, você busca a data do tributo que você quer pagar naquele mês, naquele momento, e você acha a coluna aí. Então, vamos supor que nós fôssemos pagar agora, gente, um débito de fevereiro de 1999. O que eu faria? Eu desceria aqui embaixo. Tá aqui, ó. Fevereiro de 1999. O juro seria de 265,16%. Né? Então, se a gente pegar o primeiro mês em que se utilizou a Selic, que foi em janeiro de 1995, né? Os juros aplicáveis aí seria de 380%. Né? Óbvio, bastante tempo, é uma taxa alta, né? Mas leve em consideração que nós temos aí passados aí já 25 anos, né? Bastante tempo também, mas aí seria 380%. Né? No nosso caso, agosto, setembro, outubro, novembro de 2016 está mais pertinho, está aqui, né? Ó. Acumulada que me interessa, está aqui. É aqui, ó. Então, agosto, então eu vou ter que individualizar, vou ter que planilhar, né, cada fato gerador, porque como eles aconteceram em períodos distintos, né, cada mês eu pego uma taxa de juros. Então, ó, o que venceu em agosto tem 27,89, o que venceu em setembro, 26,78, o que venceu em outubro, 25,73, e finalmente o de novembro, que é a data mais próxima de hoje, né, novembro de 16, 24,69. Com isso eu calculo os juros incidentes sobre cada um daqueles valores. Como a execução fiscal reúne diversas CDAs, eu tenho que calcular individualizadamente e aí fazer a soma para dizer, olha, aqui tem tanto de juros. Né? Isso, evidentemente, a procuradora poderia ter feito para mencionar ali na petição inicial. A CDA já dizia que esse valor de juros deveria ser atualizado na data do pagamento, mas ela deixou em branco. Não invalida a petição inicial, né? Mas aí terminou causando essa dúvida geral, tal. Professor, não tem juros, né? Não tem mesmo, na petição inicial não tem, né? E nem é porque está certo, está errado, está aqui, ó. O procurador tinha que ter posto. Como juros é zero? Né? É óbvio que tem, acabamos de ver. Tá? Então, a resposta correta aqui, bastaria você pegar essa informação aqui da CDA, né? Dizer que os juros incidentes é juros Selic. Poderia citar a lei ou não citar a lei, mas enfim, eu entenderia como correto aqui. Né? Ok?